Olá, o programa Análise Direta está começando com uma pergunta. Você sabe qual é o caminho para investir ou então se mudar para os Estados Unidos? Muitos brasileiros têm pensado na possibilidade de migrar para lá. Morar fora do Brasil requer muita organização prévia e também a análise das melhores possibilidades de visto. Investir, então, aí exige mais cuidado ainda. Para falar sobre isso, está aqui o advogado especialista em Direito Internacional, Jorge Cunha. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Renato. Estamos aqui à disposição e, como você falou, para se fazer uma migração para os Estados Unidos envolve muito estudo, envolve muita uma análise que a pessoa tem que fazer dependendo do caso. Se for para investir é um caso, se for para fazer turismo é outro, se for para passear é outro, se for para estudar é outro. Ou seja, cada caso é um caso a ser analisado, tá certo? Então, o que nós atuamos, nosso foco principal é essa parte de investimentos, tá certo? A pessoa que quer migrar de uma forma legal e permanente para os Estados Unidos, através de investimentos, nós prestamos uma assessoria completa, tá certo? Nós focamos num objeto, na necessidade do investidor, o que é que ele quer? Ele quer abrir um novo negócio nos Estados Unidos, nós assessoramos com visto correspondente. Ele quer investir, mas não quer abrir um novo negócio, ele quer primeiro só investir, ter uma melhor qualidade de vida, quer dar um salto de 40 anos no seu futuro, com relação à qualidade de vida. A gente orienta através de um programa que o governo americano tem, que é o programa EB5, em que ele possa aplicar e, através desse programa EB5, ele possa obter o visto de residência permanente, o famoso Green Card, para ele, para o cônjuge e filhos abaixo de 21 anos de idade. Essa é a forma mais segura, mais rápida de se obter um Green Card, para você morar legalmente nos Estados Unidos, tá certo? Existem outros tipos de visto que nós vamos comentar daqui a pouco, mas o foco principal para quem quer migrar de uma forma legal e permanente, esse programa é EB5. Inclusive, o Brasil é o terceiro país que mais pede esse visto, né? Exatamente. Que é o EB5 lá para os Estados Unidos, atrás da China e Vietnã apenas. Pronto. Então, como é que funciona o EB5? O investidor, o interessado em investir lá nos Estados Unidos, existe um valor mínimo de investimento? Existe. Nesse programa específico, o valor mínimo é $500 mil que a pessoa tem que investir, tá certo? A grande vantagem desse programa, que eu vou falar daqui a pouco, que é que você pode ingressar com toda a sua família dentro dos Estados Unidos. Quais são os critérios? A família contemplaria aí o cônjuge e filhos abaixo de 21 anos de idade. Todos de uma vez só, você pode obter o Green Card através desse investimento. E a grande vantagem que eu falei agora há pouco é exatamente a possibilidade do investidor que investir em determinado empreendimento que esteja sendo disponibilizado dentro do mercado americano, ele tem a possibilidade de receber esses recursos de volta, esses $500 mil de volta. Ou seja, ele vai conseguir regularizar ele, a família toda, o cônjuge, filhos abaixo de 21 anos de idade, de uma vez só, e ainda vai receber esses recursos de volta no 5º ano. Não confundir, então, com pagar $500 mil. Exatamente, investir com certeza. Pode ser um investimento com retorno. Com certeza. E nos Estados Unidos, essa diferenciação lá na imigração de não imigrante e imigrante, qual que é a diferenciação prática? Bem, o visto de não imigrante são aqueles vistos temporários, tá certo? Aqueles vistos em que o estrangeiro entra no território americano já sabendo que tem um determinado prazo para poder ele retornar para o seu país de origem, tá certo? Isso é o visto para não imigrantes. Seria o estudante, um trabalho de 2 anos? Um trabalho de 2 anos, um intercambista, um religioso que quer fazer um estágio na sua igreja ou algum tipo de seita nos Estados Unidos, vai passar 1 ano, 2 anos, mas é um visto temporário, tá certo? Já o visto para imigrante é aquele visto em que a pessoa vai morar de uma forma legal e permanente. Esse visto do programa EB5 é um tipo de visto exatamente para imigrante, que a pessoa não tem que se preocupar com aquela renovação ou então aquela preocupação de retornar ao seu país de origem uma vez completado aquele período otorgado. Mas mesmo assim, o EB5 não garante de imediato essa permanência.
Ainda tem um período ali de avaliação. Tem, das autoridades exatamente. de Eu imigração. vou lhe explicar mais ou menos como é que funciona o programa B5, tá certo? Que é um programa que, como você falou agora há pouco, o Brasil é o terceiro país o número de investidores que estão investindo nos Estados Unidos através do programa, o Brasil é o terceiro, tá certo? Ele teve um crescimento muito grande nesses últimos anos, em função, talvez, a nossa crise econômica que nós estamos vivenciando tenha influenciado bastante isso, tá certo? Então, mas o programa funciona da seguinte forma: o investidor, ele tem três exigências do programa B5, que a primeira é que ele aporte $500 mil em determinado empreendimento que esteja sendo construído dentro do mercado americano, certo? Segundo exigência é que aquele empreendimento, onde ele aportou os recursos, ele gere 10 empregos durante o período de 2 anos, no mínimo 2 anos, para americanos ou residentes legais, tá certo? E o terceiro ponto é exatamente que o investidor comprove a origem lícita dos recursos que ele está aportando, desses $500 mil. Por quê? Porque o americano, a USCIS, que é a Agência Americana de Imigração, eles são muito criteriosos com relação a essa origem dos recursos. Eles querem evitar o quê? Essa parte de lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, então todas essas partes de terrorismo. Então é uma análise bem criteriosa por parte deles que eles fazem com relação a essa origem dos recursos para poder o investidor ficar tranquilo e ser aprovado sua aplicação junto à USCIS. E o procedimento é o seguinte, é bem simples. Eu costumo dizer que ele é simples de falar, porém complexo de se realizar, tá certo? O processo inicia-se com o primeiro formulário, que é o I-526. Nós apresentamos junto à Agência Americana de Imigração esse formulário informando que esse investidor brasileiro aportou $500 mil naquele empreendimento em Nova York, ou em Miami, ou na Califórnia. Ele já aportou. Ele já aportou. Ele Ele tem que ter feito o aporte para poder, concomitantemente, ele ingressar com o processo migratório. São dois processos, que é o processo do investimento e o processo migratório, tá certo? Que dois eles se fundem no final para poder compor o programa B5. Uma vez aportados os recursos, ele ingressou com esse primeiro formulário, que é o I-526, a média que a USCIS está estabelecendo para poder analisar o seu pedido é em torno de 13 até 18 meses, tá certo? Então, vamos supor que você comprovou sua origem dos recursos, você aportou os $500 mil tudo direitinho, o pessoal da US vai analisar seu caso, o Renato está tudo ok, então vamos aprovar o visto dele. Ele aprova um Permanent Resident Card provisório, tá certo? A partir dali, aquele processo é encaminhado para o consulado do Rio de Janeiro aqui no Brasil, para que o investidor aqui no Brasil faça uma entrevista lá no consulado, para fins de comprovar, até o agente consular ter uma conversa mais amigável com o investidor e efetivamente comprovar aquelas informações que foram prestadas no início do processo. Uma vez aprovado no consulado, que é uma entrevista simples, o investidor vai ter um prazo de 6 meses para deixar o Brasil já para migrar de uma forma provisória nos Estados Unidos, tá certo? Vamos supor que ele no terceiro mês, ele decide, Jorge, está aqui o terceiro mês que foi aprovado meu visto, eu quero ir para os Estados Unidos. Perfeitamente, pode ir, não tem problema nenhum. O investidor migrou para os Estados Unidos, começou a colocar seus filhos em escolas, em universidades americanas, começou a desenvolver seu negócio, a esposa pode trabalhar sem restrição nenhuma. E esse Permanent Resident Card, que é concedido, ele é concedido por um período mínimo de 2 anos, tá certo? Qual o objetivo desses 2 anos? Exatamente é uma análise para o pessoal da imigração vai fazer do seu comportamento, do comportamento do investidor durante aquele período de 2 anos. Se é uma pessoa tranquila, que não violou nenhuma legislação, não violou nada, ao final do segundo ano, o que é que nós fazemos? Nós ingressamos com o terceiro formulário, que é o I-829, para solicitar a conversão daquele Permanent Resident Card, que era provisório para definitivo. Tá certo? Leva em média de 8 meses a 1 ano essa conversão. Uma vez convertido, completado 5 anos, o investidor pode fazer a opção pela cidadania americana. Esse prazo, ele continua lá nos Estados Unidos, depois daqueles 2 primeiros anos? Continua lá, já vai morar tranquilo, sem problema, entendeu? Essa é uma diferença em relação aos outros vistos. Outros vistos, né? exatamente. Muita gente até imagina que vai pegar um visto provisório, 2, 3, 4 anos, e aí esse visto vira permanente. Não acontece isso.
No EB5 existe essa possibilidade. Não, no EB5 você já entra com o visto residência permanente, tá certo? Não é nada de provisório. Provisório é só esses 2 primeiros anos. Seria um período de carência, adaptação, né? exatamente, de adaptação. Mas o visto em si é um visto para imigrante, aquele que a pessoa vai morar de uma forma legal e permanente nos Estados Unidos. Qual que é o intervalo ali, o prazo entre dar entrada com esse documento, o I-526, que é o primeiro formulário, pedido, e a pessoa conseguir já morar nos Estados Unidos? Pronto. Naquele primeiro prazo. 18 meses, 16, 18 meses, já é possível a pessoa já viajar para os Estados Unidos para poder morar lá. Por isso tem que ter um planejamento muito bem definido. Muito né? bem definido. Não ir pela moda do mês, da época que o negócio mesmo vai funcionar daqui a um tempo. Né? O investimento é um planejamento. Geralmente, esses nossos clientes que a gente tem assessorado, eles têm um prazo que eles têm para fazer o seu planejamento fiscal também. São empresários que possuem empresas, possuem bens no Brasil, e vão fazer um planejamento fiscal do seu patrimônio aqui no Brasil para poder fazer essa migração. Tá certo? Isso é um estudo que se faz, que tem que ser muito bem avaliado para exatamente não ter problemas futuros para o investidor. Né? Quais são as áreas que os investidores estão preferindo para conseguir, para entrar no programa EB5? Qual tem sido as escolhas mais Renato, mais nós do nosso escritório, nós já visitamos várias vezes os Estados Unidos, visitando os projetos que estão disponíveis para que os investidores brasileiros possam investir, tá certo? Qual o objetivo dessa nossa ida? Exatamente para a gente verificar, através de due diligence que a gente faz nos projetos, ou seja, estudos e análises na documentação de cada um dos projetos, para verificar se efetivamente são projetos seguros, são projetos viáveis, são projetos que daqui a 5 anos, né, o investidor efetivamente vai devolver os recursos para o investidor. Então, a gente faz um conglomerado de análise de informações fiscais, tributárias, econômicas, financeiras, imobiliárias, contábeis, ou seja, é como se chama due diligence que nós fazemos para poder verificar o projeto e efetivamente a partir dali a gente orientar os nossos investidores essas possibilidades, tá certo? A gente não informa, você tem que investir isso aqui, ninguém faz isso. A gente oferece esse serviço aos nossos clientes dizendo, olha, pessoal, existe esses investimentos que nós fizemos nossas análises, agora a opção é de vocês, tá certo? Existe. E aí uma consultoria no sentido de a demanda aqui é maior nisso, é maior em tal área, aqui está muito concentrado? Veja bem, existe uma gama enorme nos Estados Unidos, uma gama enorme de projetos que estão vinculados ao programa EB5. Por quê? Porque é um dinheiro para o americano muito barato, tá certo? E o americano ele vai receber o investidor para gerar emprego na economia de lá, né? Exatamente. E outra coisa, só vai pagar depois do 5º ano, tem um prazo de carência. Então, tem muitas empresas dentro dos Estados Unidos que estão assim interessadas. Tem empresas de hotéis, resorts, senior house communities, tem empresas de concessão de rodovia, tem estádios de futebol, tem empresas de parceria público-privadas, tem warehouse, tem infinidade de projetos, entendeu? Então, isso é um dos cuidados que a gente conversa com o investidor, que ele tem que ter, porque tem muitos tipos de projetos. Então, uma análise, um estudo específico é bem interessante para que o investidor possa fazer seu aporte e, efetivamente, fique seguro quanto ao retorno, não só quanto ao retorno do investimento, como ao próprio processo migratório, uma vez que o investimento tem que gerar 10 empregos para cada investidor durante o período mínimo de 2 anos. Existe alguma restrição? O estrangeiro não pode investir em transporte, em petróleo, nada? Não. Totalmente. Você está falando do investidor do programa EB5, investimento direto, não tem restrição nenhuma. Contanto que o projeto esteja vinculado ao programa. Existe a Security Exchange, que é a agência que regula esse mercado lá nos Estados Unidos, eles são muito rigorosos com relação à aprovação de projetos que estejam vinculados a esse programa EB5, tá certo? Ele faz várias análises acerca da lisura da empresa, a viabilidade do projeto, se efetivamente a empresa tem um know-how ou não tem, entendeu? Então, para eles aprovarem um projeto, já passa por um filtro bem rigoroso.
A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta nesse assunto sobre migração e também sobre investimento, mande para a gente no Facebook do programa Análise Direta. Você pode mandar também no WhatsApp, o código é o 11 99224 7760, com o código 55 para quem nos acompanha de fora do país. Ou então, deixe um comentário no YouTube, na página do Hit Notícias, lá no playlist do Análise Direta. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. A gente está falando sobre migração e investimento nos Estados Unidos. Eu converso com o advogado especialista em direito internacional, Jorge Cunha. A gente estava falando do EB5, do programa EB5, que é o caminho para o investidor colocar dinheiro lá num projeto nos Estados Unidos. Esse investidor, ele vai poder investir em qualquer estado, qualquer cidade, qualquer região? Existem regiões em que o governo americano incentiva esse tipo de investimento? Veja bem, o conceito do programa EB5, Renato, é o seguinte, voltando aqui, ele foi criado pelo governo americano em 1990 para exatamente fomentar a economia de determinadas regiões consideradas menos produtivas dentro do mercado americano, tá certo? E que regiões são essas? Essas conhecidas como Target Employment Areas, certo? São áreas tidas como áreas rurais ou áreas que têm um nível de desemprego 150% acima da média nacional. Essas áreas você pode encontrar em todos os estados dentro do território americano, tá certo? Inclusive dentro de Manhattan, os advogados americanos conseguem, não sei como, mas enquadrar determinado na Broadway, porque nós temos um caso de um empreendimento lá que é o Virgin Hotel. Ele está sendo construído na Broadway entre a 39ª e a 41ª Street. Ou seja, em Nova York, dentro de Manhattan, polo econômico mundial. Eles conseguiram enquadrar com o Target Employment Area, tá certo? Tem vários, para o investidor estrangeiro, é melhor você investir em um projeto desse dentro de Manhattan do que investir no interior do Texas, por exemplo, que, apesar de ser uma Target Employment Area, mas a possibilidade do empreendimento dar certo dentro de Manhattan é bem maior do que no interior do Texas, por exemplo, ou qualquer outro tipo de estado. Né? Só como curiosidade, você falou que são áreas com 150% do desemprego. Acima da média nacional. Que é uma vez e meia, o dobro, na verdade, né? 2 vezes e meia mais do que o desemprego nos Estados Unidos. Qual que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos? Não, a taxa de desemprego é em torno de 3,2% atualmente. Não chega nem perto da taxa do Brasil atualmente. Com certeza. Uma diferença muito grande, né? Normalmente, na empresa que vocês fazem essa consultoria, toda essa ajuda para a pessoa conseguir fazer o EB5, normalmente a pessoa chega com que dúvidas, procurando que norte para fazer todo o trâmite? Nós temos vários clientes que já fizeram tanto investimentos diretos como investimentos diretos, tá certo? O investimento direto dentro do programa EB5 é aquele investidor que vai para os Estados Unidos, ele constitui seu próprio negócio e através desse programa EB5 ele consegue o seu green card, tá certo? Existe essa possibilidade. 95% dos casos em que nós trabalhamos e do próprio junto à USIS são casos de investimentos indiretos, ou seja, aquele onde o investidor aporta os recursos em determinado empreendimento que já esteja sendo construído, tá certo? Por quê? Porque, primeiro, o investidor não vai ficar vinculado à geração dos 10 empregos. Quando é investimento direto, ele tem que estar tocando o dia a dia, tem que fazer a contratação de 10 empregos diretos, ele tem que fazer o dia a dia, o negócio gerar para poder o seu green card seja efetivamente aprovado, tá certo? Já no investimento indireto, não. O investidor aporta os recursos e o developer do projeto é que vai se encarregar disso. Ele é que vai gerar os empregos, ele é que vai gerar, vai fomentar a economia da Target Employment Area, ou seja, a pessoa vai ficar despreocupada. Vai esperar o quê? Só aguardar o 5º ano para poder receber os recursos de volta. É por isso que existe uma preocupação muito grande da nossa parte você escolher o empreendimento correto, tá certo? E já existiu casos nos Estados Unidos, dentro do programa, em que os investidores não conseguiram receber os recursos de volta e nem conseguiram, inclusive, receber os green cards, ou seja, perderam os recursos e perderam o green card. Que aí quando falta planejamento, tem aquela empolgação, exatamente, ele investe
né, a internet está assim repleto de projetos que estão vinculados ao programa EB5. Nós tivemos uma onda de empresas americanas que vieram aqui para o Brasil, porque o Brasil, como você falou, o terceiro país que está aplicando mais no EB5. Tá certo? Então, os olhos de todos os developers de projetos se viraram para o Brasil esse ano. E além do EB5, quais são os outros programas, os vistos que existem para quem quer investir ou eventualmente investir e estudar, investir e trabalhar, enfim, outras modalidades? O visto EB5 é um visto para imigrante, como eu falei, tá certo? A pessoa que vai morar de uma forma legal e permanente. Existem outros tipos de visto, por exemplo, o E2 é um tipo de visto investidor também, só que o Brasil não é contemplado, porque o E2 é um tipo de visto em que os Estados Unidos ele concede para nacionais de determinados países que têm tratado de comércio e navegação assinado com os Estados Unidos, a possibilidade desses nacionais migrarem para os Estados Unidos de uma forma provisória, para que eles possam abrir negócios em torno de 150, 200 mil dólares, e a partir daí eles, inclusive, levarem suas famílias para lá. Família considerando cônjuges e filhos abaixo de 21 anos de idade. Mas aí alguns brasileiros conseguem isso porque tem aquela dupla cidadania. Exatamente. O que acontece no Brasil é exatamente isso. Pessoas que têm dupla cidadania, italiana, espanhola, canadense. União Europeia, em geral, não, Portugal caminho. não tem. São todos. Portugal não tem, por exemplo. Entendeu? O Brasil também não tem. A Argentina tem. Você vê como é que são as coisas, né? Então, isso aí são tratados que foram feitos há muitos anos atrás, em que até hoje tem vigência e que possibilita abre uma porta para que esse investidor ele ingresse dentro dos Estados Unidos através desse visto. Como eu falei, é um visto temporário. A pessoa tem que estar na frente do negócio, tem que gerar empregos também, tem que estar no dia a dia movimentando o negócio. E o E2, por exemplo, é um visto que tem um prazo de 2 anos, renovados a cada período de 2 anos, sem prazo determinado de renovação. Qual é a grande desvantagem desse programa E2? Seus filhos, quando completarem 21 anos de idade, se estiverem lá, ele tem que retornar para o país de origem, tá certo? Já no programa EB5 não tem esse problema. Por quê? Porque o programa EB5 é um programa para investidor, imigrante, tá certo? Fora o E2, quais são os outros tipos? E aí, já até saindo de investimento, de estudo, quais são os outros? Os vistos que a gente trabalha mais é exatamente o visto EB5, o E2 e o L1. O L1 é um tipo de visto de transferência intracompany de executivos e gerentes de empresas empresas brasileiras que abrem subsidiárias, afiliadas, branches ou joint venture nos Estados Unidos, e essas empresas brasileiras querem mandar seus executivos para lá. Então, existe a possibilidade de você, através desse L1, você fazer essa migração do próprio executivo da empresa, do proprietário, entendeu? Já a gente vem fazendo, inclusive temos um cliente aqui em Campinas, nós estamos fazendo um trabalho desse exatamente no visto L1, é uma pessoa que está tentando abrir o mercado americano e nós viabilizamos essa oportunidade e estamos fazendo. Fizemos agora há pouco também um próprio do visto E2, um empresário aqui de Santos que ele é dono de cadeias de hotéis aqui de Santos e está abrindo uma estrutura de um hotel lá em Orlando. E por ele ter a cidadania espanhola também, a originária dele, nós conseguimos o visto E2 ao invés do EB5, que saiu um pouco mais em conta para ele, né? O que tem motivado os brasileiros a buscarem não só o EB5, mas a migração para os Estados Unidos? Quais têm sido as principais alegações, os principais motivos? Renato, sem dúvida nenhuma, a gente tem feito uma enquete com nossos clientes, sem dúvida, questão de segurança do investidor e da sua família, certo? Isso aí é o primeiro fator primordial. As pessoas estão simplesmente apavoradas com a questão de insegurança, do nível de violência no Brasil. Então, isso é uma fuga que eles estão buscando para um bem-estar, não só uma melhor qualidade de vida, não só deles, mas como da próprias famílias deles, né? Então, esse é o fator, segurança é o primordial. O segundo ponto é a questão de educação. Eu estou falando com os Estados Unidos porque o referencial que nós estamos aqui conversando é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, das 20 melhores universidades do mundo, 16 delas estão nos Estados Unidos. Então, é um passo à frente aqui que o investidor, quando faz uma opção dessa, é no mínimo 40 anos para o futuro que ele vai avançar. Nós temos um estudo do Banco Mundial em que demonstra que o PIB do Brasil hoje, que é 2,2 trilhões de dólares,
é o PIB dos Estados Unidos há 41 anos atrás. Ou seja, em 1977, os Estados Unidos tinham um PIB que o Brasil tem hoje. Ou seja, é uma diferença enorme. Então, em função disso, eu acredito que o Brasil está atravessando uma fase muito obscura e vai continuar ainda alguns anos para poder mudar essa estrutura. E as pessoas que estão migrando realmente estão acreditando nessa evolução de um futuro bem melhor para ele, para as suas famílias, para poder se livrar um pouco dessa nosso quadro que nós estamos atravessando. O brasileiro que consegue algum dos tipos de visto, ele vai ter acesso ao que nos Estados Unidos? Falando de saúde pública, de educação pública, quais são as restrições? Você falou até do direito de cidadão americano. O cidadão americano tem que direito a mais, que direito a menos? Bom, então, a única diferença de um detentor do permanente residente card, com base, eu estou falando agora do programa EB5, em um cidadão americano não poder votar e não poder exercer determinados cargos públicos. O restante é tudo igual. Ou seja, ele vai ter direito aos descontos, os detentores do Permanent Resident Card com base no programa EB5, eles conseguem desconto em escolas e universidades americanas que pode chegar até 80%, se comparado àqueles estudantes que vão estudar nos Estados Unidos através do visto F1, que é um tipo de visto específico em que estrangeiros vão estudar nos Estados Unidos através desse visto. Ou seja, enquanto um detentor do Permanente Residente Card, com base no programa EB5, consegue um desconto de 80% na universidade, esse estudante F1 vai pagar um valor cheio, ou seja, um custo em que você considerar um período de 4, 5 anos, você consegue facinho economizar 200, 250 mil dólares em uma universidade americana, certo? Existe também algumas impressões, ou algumas pessoas que tentam dar um jeito, né? Dar um jeitinho na hora da imigração. Qual que é o perigo disso? Vamos falar, por exemplo, no caso do investimento. Eu finjo que eu vou investir 500 mil, uma pessoa investe lá para mim, e eu vou para lá e depois eu me viro. Quais são os perigos, as implicações de tentar dar esse jeitinho? É porque a filosofia do americano não existe essa questão de jeitinho. Lá a coisa é limpa, entendeu? Muito clara, é feita, feio, não feio, então não tem condição. A imigração é uma agência muito rigorosa, muito criteriosa, entendeu? E para você ter ideia, eles aprovam em torno de 1 milhão de vistos cada ano para imigrantes de todas as partes do mundo. Então, pessoas que querem migrar de uma forma legal e permanente têm que seguir o roteiro, têm que seguir o que está estabelecido na legislação e não tem questão de jeitinho lá. O que acontece? Por exemplo, a migração perceber que houve uma má-fé de alguma forma ali. Pronto. Existe penas de banimento que a imigração elas atribuem a pessoas que usam de má-fé, que pode chegar até de 20 anos, né, tá certo? De banimento, ou até, muitas vezes, banimento para o resto da vida. Ou seja, aquele cidadão não consegue mais entrar legalmente nos Estados Unidos. Pode até ser de uma forma, através daqueles coiote, algum termo desse... Legalmente, né? Ilegalmente, mas legalmente você fica praticamente banido. O que é considerado errado, inaceitável? Para a gente citar alguns exemplos. Pronto, essa migração ilegal através do México, da fronteira Entrou do pela México, fronteira, foi pego, você é banido por no mínimo 20 anos, no mínimo. Não tem aquela ideia de, por exemplo, agora eu estou aqui, não podem me tirar. Não, com certeza assim. Não existe isso não existe isso. Agora, existe o seguinte, existem pessoas que já têm famílias lá, que estão ilegais, tá certo? Que eles são pessoas em que o governo americano estão ameaçando, principalmente o governo Trump, eles estão ameaçando retaliar essas pessoas de uma forma bem ativa, porque é um problema social muito grande, porque pessoas que já estão lá morando há 20, 25 anos, que têm seus filhos ali com 18, 19 anos, já nasceram nos Estados Unidos, são cidadão americano. Nascido nos Estados Unidos Nasceu nos Estados Unidos, já é um cidadão americano, mas os pais não são. Então é um problema social muito grande. Existe um volume enorme de pessoas em todos os estados, dentro dos Estados Unidos, que estão nessas condições. E eu acredito que vocês veem pelas reportagens que o governo Trump ele deu uma coxada muito, foi uma pressão muito grande com relação a esses imigrantes legais. Então, estão todos preocupados quais são os próximos atos que virão aí desse governo americano.
do governo Inclusive, Trump. na assessoria, na consultoria de vocês, vocês também lidam com as violações, né? Correções e violações. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai voltar nesse assunto, explicar um pouquinho como que funcionam essas correções. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco dessa conversa com o advogado especialista em Direito Internacional, Jorge Cunha. A gente está falando de migração e investimento nos Estados Unidos, especialmente do visto EB5. Só que na empresa de consultoria vocês também lidam com um tipo de situação que são as correções de quem já foi para os Estados Unidos, teve algum problema e tem restrições lá com a imigração. Quais são as principais violações e como que isso é tratado? Bom, veja bem, a gente tem sido bastante procurado de pessoas que em um passado não muito distante viajou para os Estados Unidos e de alguma forma violou a legislação imigratória americana, seja por um overstay, ou seja, era para passar 6 meses, passou 7, 8, 10 meses, entendeu? E essa pessoa volta para o Brasil e começa a trabalhar, constitui sua família, constitui seu patrimônio aqui e quer voltar para os Estados Unidos para poder o quê? Para visitar ali Orlando com seus filhos, ou então os próprios netos, para passear com eles em Orlando ou em Nova York, e não consegue em função dessa violação que foi cometida no passado, tá certo? Muitas vezes a pessoa pega apenas, dependendo do prazo do overstay, de 3, 5, 10, 15 ou 20 anos de banimento, tá certo? E o que é que acontece? Essas pessoas, existe um tipo de recurso que é o que se chama waiver, né? É uma espécie de um perdão que se pede à imigração americana para aquela pessoa que violou de algum tempo atrás aquela legislação imigratória americana, que ele possa viajar através de um visto de não imigrante, tipo um visto de turista, que ele possa passar ali 1, 2 meses viajando com a família, sem muitos problemas, e a partir dali ele voltar para o Brasil e continuar a sua vida, tá certo? Existe esse tipo de recurso, né? Que é esse waivers, que é um waiver 212D3, que é o mais comum. Não é fácil, legislação, os agentes da imigração são muito criteriosos, você tem que comprovar que você está no Brasil, que já constituiu o seu patrimônio no Brasil, você tem raízes no Brasil, você não interessa mais voltar para os Estados Unidos, quer ir apenas para passear com os filhos ou com a esposa, está entendendo? Então, esse é um tipo de recurso que pode ser adentrado junto à imigração. Até chamou a atenção o rigor que você citou, né? De quem deveria ficar 6 meses, ficou 7, já é um problema já tem uma bem grande. 3 anos, já há 3 anos. E quais outras violações a gente pode citar? Bom, violações de uso de drogas, né? Violações de trânsito. Existe um tipo de mais grave, que é o aggravated felony, que se chama, né? E são crimes mais graves. Esses crimes, geralmente, a pessoa fica banida de uma forma permanente nos Estados Unidos, tá certo? Esses crimes de ingresso de uma forma pelo mestre ali, quando o cara pega, geralmente ele pega uma pena de banimento de 20 anos. Normalmente, quando a pessoa pensa em morar e investir nos Estados Unidos, ela tem bem definido em qual estado, qual é a cidade, ou vocês também dão essa orientação, de repente não é por aqui, não é na costa leste, na costa oeste? Isso aí depende do perfil da pessoa, né? Mas existe uma comunidade muito grande ali em Miami, no estado da Flórida, em que os brasileiros eles se sentem muito ambientados em função da comunidade brasileira, comunidade espanhola, e que o próprio clima em si, entendeu, que é muito parecido com o do Brasil. E existe uma demanda muito grande de brasileiros com relação àquela região. Mas existem outras também, na Califórnia, em Boston, entendeu, tem uma comunidade muito grande. E Nova York é um estado que é muito caro de se viver, então são a opção muito poucas, né? Poucas pessoas vão para Nova York. O que a gente pode falar de custo de vida? A pessoa que vai para os Estados Unidos tem que se atentar com relação a custo de vida em que áreas, diferença em relação ao Brasil? Renato, isso aí é muito
como eu costumo falar, você não pode fazer um comparativo de R$1, dólar e R$4, real, entendeu? $1, R$4, você não pode fazer isso. Lá, $30 mil é R$30 mil aqui, entendeu? É como se fosse isso. Se você botar $30 mil vezes 4 dá R$120 mil, então você não pode fazer isso. Então é um custo mais ou menos relativo. Só que a diferença é que você tem um serviço de excelente qualidade, está certo, nos Estados Unidos. Você tem excelência, um critério de rigor das agências públicas que regulam essas prestações de serviço, principalmente no que se refere a essa oferta de alimentos, oferta de restaurantes. Existe uma fiscalização muito forte com relação a isso, né? E a burocracia? Porque a gente falou de investimento, para quem imagina em abrir uma empresa nos Estados Unidos, ou investir numa empresa, e aí vai ter uma série de regras, né? Como que funciona a burocracia? Bom, os Estados Unidos é um país muito aberto para investidores. Para você ter uma ideia, você abrir uma empresa nos Estados Unidos, você abre em 3 dias. Diferentemente aqui no Brasil, que a média é em torno de 90 a 120 dias para se abrir a empresa. Lá, com 3 dias, você consegue abrir empresa para poder já iniciar suas atividades empresariais. É lógico que se for uma empresa mais complexa, demanda de algumas autorizações de entidades, entendeu? Mas a média 3 dias você já está abrindo sua empresa e dependendo do estado também que você vá, a média é essa. E para quem já está perto de pegar o Green Card, está sonhando ainda com o Green Card, com o visto permanente lá, também é um visto que abre portas para outros países do mundo? Ah, sem dúvida, não só com relação ao detentor do Green Card, com relação a um ingresso em outros países, mas ao próprio mercado americano. Um investidor brasileiro, um empresário brasileiro que consegue entrar dentro do mercado americano, ele está abrindo as portas para o mundo. Ele é um mercado que está em plena expansão, em pleno crescimento. Se você, um investidor brasileiro, consegue ingressar nos Estados Unidos e consegue desenvolver suas atividades empresariais nos Estados Unidos, ele está galgando assim, um mercado em que vai abrir as portas para o mundo, sem dúvidas. E os impostos? Diferença de cobrança de impostos aqui? Inclusive, o governo Trump ele fez uma redução agora em novembro de 2017, uma redução do imposto de renda americano, que caiu para 21%, né? Diferentemente aqui no Brasil, que nós temos uma carga em torno de 34% entre impostos diretos e indiretos, e que é relevante isso, né? Lá não tem aquela complexidade de impostos, né? Que aqui no Brasil nós tem uma temos lista de tributos que às vezes se repetem em estados, municípios. Com certeza. Nós temos quase 30 tipos de obrigações principais e acessórias que são criadas todo dia dentro dos 3 níveis da esfera da República, federal, estadual e municipal. E para se calcular, o empresário brasileiro perde quase 2.000 horas para se calcular, se preencher. Para calcular, preencher e pagar esses seus tributos, entendeu? 2.000 horas por ano. Isso é um absurdo, não tem como. Agora, quem está buscando tanto o EB5 quanto outros tipos de visto, essa é uma curiosidade muito comum. Tem que ter uma fluência em inglês? Existem níveis de proficiência, provas de inglês? Não, veja bem, no programa EB5, a grande vantagem é que você não precisa ter nenhum tipo de proficiência na língua inglesa e você pode, inclusive, quando for morar lá, fazer cursos lá de extensão, cursos de 6 meses para você captar ali, começar a ter um entendimento da língua inglesa, mas o EB5 não tem nenhum tipo de exigência. Já outros, uma pessoa que quer fazer um intercâmbio, com certeza você tem que fazer um TOEFL ou algum outro tipo de prova dessa para poder... É uma prova que avalia prova o nível específica, de inglês. exatamente. Você falou da entrevista que é feita no consulado no Rio de Janeiro. Certo. É único no Brasil? É o único no Brasil que se faz com relação ao programa EB5. Vai certo? investir, em algum momento vai pegar um avião e... EB5, o programa EB5. O O consulado americano em São Paulo já trabalha com visto E2 também, sem problema, visto de turismo, pequenos negócios e outros pequenos tipos de visto. Essas entrevistas, elas sempre causam uma certa tensão por melhor que esteja a situação da pessoa. Exatamente. Mas, normalmente, o que é perguntado, que tipo de preparo a pessoa precisa ter? São basicamente uma entrevista bem informal entre o agente consular e o investidor, e no caso a esposa, tá certo? Ele vai o quê? Só verificar aquelas informações que foram prestadas no seu formulário que você apresentou junto à imigração americana e confirmar, para a pessoa ter um face-to-face que se chama, entendeu? Uma conversa nos olhos do investidor, provou, não tem problema nenhum, uma conversa bem informal, sem problema, não tem muitos, coisa de 15, 20 minutos, ele está
resolvido. Que documentos que a pessoa já é bom separar? Quem está pensando em investir, quem está pensando em migrar, sabe que ainda vai ter essa burocracia, mas o que já é bom ter separado, deixar na gaveta para levar? Como eu falei na entrevista que você está perguntando, ou num processo em si? Como eu falei aqui, uma das exigências do programa EB5 é que o investidor ele comprove a origem lícita dos seus recursos, tá certo? Ou seja, você tem que comprovar através dos seus impostos de renda, você vendeu uma casa em 2013, você tem que ter de onde originou aquela casa, foi de uma herança, você tem que comprovar que foi a herança que originou aquela casa, e aquela casa foi vendida e originou aqui $300 mil. Você teve um sítio que vendeu também, qual foi a origem daquele sítio. Ou seja, declaração de imposto de renda é um dos pontos principais, é um documento principal para se comprovar tudo isso. Aí, junto a isso, você vai anexar comprovantes de extratos bancários para sua movimentação, suas aplicações financeiras, entendeu? É por aí. No caso das correções, né, de quem tem alguma restrição, o que tem que comprovar? Que está fixado agora no Brasil, não tem intenção de morar nos Estados Unidos? No caso dos waivers, para quem vai buscar as correções para poder voltar para os Estados Unidos, voltar, o que precisa? Veja bem, voltar através de um visto de não imigrante, um visto de pequeno de 1, 2 meses, tá certo? Por quê? Porque a pessoa que já violou de alguma forma a legislação americana, é muito difícil ele obter um visto de residência permanente, tá certo? Um visto para imigrante. Ou seja, o que é que você precisa comprovar junto à imigração americana? Que você já está fixado no Brasil, você tem patrimônio no Brasil, você tem raízes aqui no Brasil, você tem uma família, você não tem, já tem um ciclo de amizade aqui, você não tem o mínimo interesse de voltar para os Estados Unidos e morar lá novamente. Tá entendendo? Bom, isso é um assunto que sempre tem muitas dúvidas, muitas questões, e que vocês vão em seminários também tirar algumas dúvidas pelo Brasil. Pronto, como é que vai exatamente. ser o calendário de programas? Nós, no nosso escritório, nós somos parceiros da ANTIAN, que é a Câmara Americana de Comércio, desde 2013. Eles escolheram o nosso escritório como escritório no Brasil para poder divulgar o programa EB5 para os investidores brasileiros desde 2013. Nós temos, inclusive, o nosso guia, que está no nosso site, está disponível. Tem um link para o site da ANTIAN, que lá você pode fazer um download do guia. E nós estamos fazendo eventos no Brasil, em todo o Brasil, que abordando exatamente essas diversas formas de migrar para os Estados Unidos. Quais seja, com foco no programa EB5, no visto E2 e no visto L1. Nós fazemos uma abordagem acerca desses programas e nós vamos fazer esse seminário em Campinas, Ribeirão Preto, agora no dia 7 e 8. Faremos em Florianópolis no dia 26 de novembro, Porto Alegre no dia 28, Caxias do Sul dia 29 e aqui em São Paulo no dia 5 de dezembro. Estaremos provavelmente trazendo representantes CEO de centros regionais que têm os seus empreendimentos, estão disponibilizados dentro do mercado americano, vinculado ao programa EB5. A gente sempre traz um ou outro CEO desse centro regional para poder falar sobre os projetos dele. E qual que é o site para encontrar mais detalhes? Bom, nosso site, nós temos o programa EB5, www.programaeb5.com.br e o site do próprio escritório, que é georgecunha.adv.br. Muito obrigado pela entrevista, tá bom demais, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. E obrigado você que nos acompanhou. Lembrando que você pode conferir essa entrevista de novo no YouTube, essa e outras entrevistas na página do HIT Notícias, na playlist do programa Análise Direta. Até o próximo programa. Tchau!